Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Dessa confusão, porque aí ele fica com a responsabilidade para ele. Ele tira o peso do time e fica nas costas dele. A bronca fica do presidente do clube ou do outro treinador com ele. E os jogadores dele ficam tranquilos para jogar. É uma atitude dele, é um jeito dele. Ele gosta desse tipo de situação, gosta desse confronto. E seguidamente ele promove esse tipo de situação. Eu não estou nem um pouquinho chocado com as declarações do Renato, porque ele sempre faz isso. Ô Simon, pro árbitro, isso aí é ruim, né? Porque esse jogo vai chegar numa temperatura lá em cima, os dois, tanto de Porto Alegre quanto do Rio de Janeiro. Boa noite, Benja, companheiros da bancada aqui, a todos que estão nos acompanhando. Eu, se sou presidente do Grêmio, eu nem entro na seara com o braço, tá? Uma vez eu ia apitar um Grenal, um caso meio parecido, apitei um Grenal e o vice de futebol do Inter falou um monte de besteira. O vice de futebol do Grêmio falou outro monte de besteira, porque eu sei, aqueles negócios todo e tal. Aí o cara veio me entrevistar, eu digo, ó, o negócio é o seguinte, o presidente do Grêmio, eu não vi o presidente do Grêmio se manifestar, nem o presidente do Colorado se manifestar. Esses dois que estão falando aí, eles que se entendem com meus bandeirinhas, tá? Pra botar eles no lugar deles. Então o Braz, ele tá bem aqui, o Romildo Bozan tá aqui, ó. É presidente do clube, se o Landim se manifestar, o Romildo tem que entrar. Senão, fica como tá. E com o Renato é esse tipo. O Renato foi um grande jogador de futebol, é um grande técnico, tá? E ele subestimou o trabalho do Renato. Pode mandar procurar o Alexandre emprego lá, ver onde ele vai arrumar. O Renato tá empregado se sair do Grêmio. O time é do Renato Portaluppi. Essa conversinha dele querer menosprezar. E falo muito isso aqui no Rio de Janeiro. Desqualificar o Renato. É porque o cara é o Alexandre, Então tudo bem. Manda o Renato para de jogar futebol e onde é que o Alexandre vai trabalhar? O cara é o Renato. Mas eu discordo de você quando você fala, o Marcos Braz... Gente, o Flamengo estava quieto até agora. Hoje o Flamengo resolveu se manifestar. Quem tá falando toda hora é o Grêmio, Renato, não é? É aquilo que você gosta muito, que o futebol tá muito cheio de mimimi. Eu adoro isso. O Renato é esse cara. Quando jogava a bola, jogava os grenais, decidia. O problema do Renato é o seguinte, o discurso dele, a prática justifica o discurso. Exato. Porque quando ele falava, ele decidia no campo. Ele se garantia. Ele falava, falou que aonde ele jogou, ele falou e ele se garantia. Rei do Rio. Porque era um jogador decisivo. Né? Não, o Rei do Rio, a briga dele é com o Joel Santana, o Papai Joel, que é o Rei do Rio. Aí até tem outro episódio, eu vou contar outro calzinho rápido aqui. Eu tô apitando um jogo em Goiás, Goiás e Botafogo, e o Joel Santana treinava o Botafogo. E aí o Joel Santana lá correndo um domingo, o Ricardo Rocha, calor, não sei o quê. O Papai Joel reclamando uma jogada, eu passei perto dele, eu digo, Joel, Papai Joel, o Renato é o Rei do Rio. Aí o Papai Joel disse, Simão, ele tem que engraxar muito a minha prancheta. Durante o jogo, ele dava com a prancheta, o Papai ele tinha uma sacada boa na hora. Mas só pra concluir, eu acho que isso aí faz parte. São ingredientes de um grande jogo. Eu acho que nome a nome até o Flamengo é melhor que o Grêmio, mas o Grêmio, quem tem história na Libertadores é o Grêmio, não o Flamengo. O Grêmio é um time copeiro, tem 3 Libertadores, tá? E sabe jogar essa competição. E o Renato sabe, isso aí é os ingredientes que o Renato sabe que daqui a pouco tá perdendo um pouquinho fora dentro do campo. O Flamengo tem um timaço de futebol, principalmente do meio pra frente, acertou a defesa. E o Renato agora começa a jogar, ele conhece o Brasil. Mas pra quem vai apitar esse jogo é uma desgraça. É o Néstor Pitana, é o árbitro que apitou a final da Copa do Mundo, é um cara que tem know-how. Né, que tem, não tá numa boa fase, andou apitando o jogo aqui do Flamengo com o Emelec, tem um pênalti que não foi, aquele do Rafinha, enfim, se equivocou com aquele, mas é um árbitro que tem nome, é um árbitro que chega ali e vai dizer, olha aqui, ó, apitou final de Copa do Mundo, os jogadores quer apitar, ele vai apitar bem. Eu acho que a arbitragem está bem. E o jogo vai ser um jogaço de bola. Isso aí são todos os ingredientes para temperar mais ainda. Ô, Ricardo Rocha, você concorda com o Simon? O Marcos Braz desqualificou o Renato? Bem, boa noite, Benji, boa noite, amigos. Não é que desqualificou, mas é uma opinião dele. Eu acho que o Renato é o cara, eu concordo com o Simon. Eu trabalhei com o Renato, eu fui auxiliar de Renato. Renato, a cada ano, ele vem melhorando. E ele tem realmente uma comissão técnica boa, que ele conhece muito bem. Alexandre é um baita profissional, mas o cara é Renato. Agora, em relação a toda essa discussão, e quando se fala mimimi, eu não gosto. Futebol se joga dentro de campo. Conversa fora de campo,
não dá pra mim. Eu nunca fui de estar conversinha, de dar porradinha. Eu joguei na época que tinha os grandes jogadores que, você imagina, eu marcava Romário, eu marcava Túlio, Renato, enfim, era um mimimi danado. E eu ficava calado. Eu tenho que jogar, gente. Eu acho que isso não leva a nada, é ruim para o público, Você acha que não, mas é ruim. Marco Braz falou uma coisa certa. Pancada que dói lá, dói aqui também. Então eu acho que o melhor é a gente falar do futebol, do jogo. E não falar isso, quem é melhor, quem é pior. Eu acho que o Flamengo está num grande momento. Eu sempre falei aqui, qual é as duas equipes do futebol sul-americano que joga em casa e fora. Eu tinha falado. River e Grêmio. Essas duas equipes. Hoje, o patamar do Flamengo aumentou. O sarrafo. O Flamengo está jogando muito bem. É uma competição que se diz, mas o Grêmio é uma equipe experiente. Mas esse time do Flamengo não tem dado declarações. É mentira. Você falou isso no início. É mentira. Estão conscientes. Os jogadores estão dando declarações jogo a jogo. O seu treinador, eu acho que isso não leva a nada. Futebol se ganha no campo. E tenho certeza que tanto o Grêmio como o Flamengo estão preparados para esse jogo e esperam um jogaço. Mas eu vou divergir de você. Eu sei, você sempre. Eu não gosto. Isso aí é fantástico. Futebol sobrevive. Não, eu sei. Futebol respira. Eu sei. Isso é legal, isso apimenta. Até que mate alguém, né? Isso gera conteúdo. Fora de campo que morra alguém. Encontro de torcida. Não, mas deixa eu te falar. Os caras se matam por qualquer coisa. Não é isso que vai fazer alguém matar. Mas o tempero é maior. Isso aí gera uma expectativa muito maior pro jogo. Desde que eu conheço futebol, isso sempre existiu. Eu sei. O Chulapa apostava com os caras. Acho legal, cara. É uma rivalidade. Benja, eu sei que é uma rivalidade. Olha, Palmeiras e Fortaleza tem rivalidade? Não. Ontem os caras se mataram lá, rouba a bandeira, quebra pau, polícia dá porrada. Não, eu sei, Benja. Ricardo, hoje eu não gosto. Eu acho que você tem que respeitar o outro lado. E eu acho que tem momentos que a coisa vai muito lá embaixo. Isso é uma opinião minha. Eu acho que não precisa. Os dois já classificados, jogando a bola, que o Grêmio voltou a jogar, e o Flamengo tem ingrediente melhor do que esse. Agora, você querer disputar quem é melhor, Renato, Jesus, eu não quero saber, eu quero saber... Faz parte, mas amigo... Futebol não é só dentro de campo. Não, mas Não, o principal é dentro de campo. Mas o treino da semana. Legal é isso aí, pô. O cara dá uma entrevista hoje, já. Olha o conteúdo que tem, isso é fantástico. Não, mas é o conteúdo que espera que não fora de campo. Eu sei, Beija. Eu concordo. Eu também trabalhei nessa época. Eu trabalhei com jogadores que eu te falei. Muito. Não, ele concorda, ele gosta. Eu não tenho esse trabalho. Ele falar pra ele falar que eu não Carlos, eu não tenho esse problema de mimimi. É uma opinião minha. Eu não gosto de ficar com mimimi. Túlio Maravilha, às vezes, cara, eu vou destruir Ricardo. Eu ficava calado. Isso sou eu, é a minha maneira de ser. Eu não gosto, isso não leva a nada. Eu tô te falando, futebol é dentro de campo. Eu particularmente, sim, Ricardo. Eu cresci, né, aqui no Rio, então assim, eu peguei essa época, eu era garoto, via Túlio, Romário, Renato, Edmundo no Vasco, então assim, isso apimenta o jogo de uma maneira saudável, né, mas para quem é inteligente. Porque depende como algumas pessoas encaram uma brincadeira dessa. Agora, se você pegar os jogadores de Flamengo e Grêmio, eles estão se respeitando. Ninguém nem do Grêmio deu declaração. Os jogadores, que são as grandes figuras... do jogo. Mas aí... Tardelli falou isso só vai acabar no dia 23. Até o dia 23, isso vai ter discussão. E assim, hoje como imprensa, isso é ótimo pro meio de comunicação. Eu não estou falando que todos os programas de televisão estão falando disso. Sobre isso. Agora... Renato está sendo Renato. O Alexandre eu também conheço. Na época que você foi auxiliar do Renato, eu era um menino. Era preparador físico. Na verdade, o Alexandre Mendes, naquele momento, ele não era nem o segundo preparador físico. Ele cuidava da musculação na academia. Exatamente. E assim, trabalhei com o Renato Fluminense numa primeira situação. Depois, num segundo momento, eu já mais velho, já capitão do time. E depois no Grêmio. Eu acho assim, o trabalho do Alexandre, que é muito bom, e concordo com você e com o Simo, que o cara é o Renato. Mas ele fez o Renato amolecer um pouquinho de entender que as outras partes da comissão técnica, a ciência que veio para agregar, Renato, deixa os caras fazer essa parte dele. Então, assim, o Marcos Braz disse do auxiliar, eu ia ficar muito feliz na época que eu jogava, os caras falaram assim, Carlos Alberto, só o Carlos Alberto, porque tem um volante que marca. Pô, lembrar do auxiliar do cara é legal também. Não, mas ele jogou, eu sei, grande parte da galera do futebol, não de quem joga, no caso de vocês, quem trabalha, não conhece ou não sabia dessa história. Sabe sim. Não. Do Alexandre Mendes? Não. Quem vocês são boleiro,
não é um cara conhecido do grande público, gente. É sim, bem. Não é. Imagina, se a gente colocar, com todo respeito, mas colocar, se o Alexandre Mendes. se ele entrar aqui, você sabe quem é? Não, eu sei, Eu não sei. mas eu concordo com você. Mas Eu não sei quem é. Ele não é conhecido. Então, Marcos, ele não é conhecido do grande público, isso não é informação hoje cresceu demais. Cara. Não, mas ele não. Ele é conhecido sim. Isso não é um demérito do Desculpa, cara, mas isso mas não é uma pessoa conhecida. Você conhece, Quesada? Não, conheço por obrigação de ofício, mas é óbvio que o grande público conhece mais o Renato do que o Marcos Braz jogou o negócio pra... Claro. Gerou uma dúvida. Agora, quem é gremista sabe quem é o assistente do Grêmio, porque o cara tá tanto tempo lá, né? Agora, estamos no estado democrático, cada um fala o que quer, né? Acho que só que estão falando muito. Alguém vai queimar a língua quando terminar. No Maracanã, quando terminar o jogo e um tiver classificado e for pro Chile para fazer a final contra a Boca, o River, e o outro ficar pelo caminho, esse outro vai ouvir bastante. Se for o Jesus, eu até imagino o que ele vai ouvir. E se for o Renato também. Só que o Renato é um dos caras mais inteligentes do futebol. Concordo. Porque ele preparou o terreno para uma possível queda do Grêmio. Quando ele coloca a responsa em cima do Jesus, dizendo que o Jesus comanda uma seleção, e de fato esse é o melhor time que o Jesus teve nas mãos até hoje. Eu não tenho dúvida disso. Eu peguei aquele Benfica, você conhece aquele Benfica lá, Carlos? Esse time do Flamengo é uma seleção. Esse time do Flamengo é uma seleção. O Jesus não pode pensar em outra coisa que não seja de colocar o Flamengo na final da Libertadores no Chile. Mas, ô, Sormani... É o meu pensamento em relação a isso. Mas, ô, Sormani, agora eu vou fazer a defesa do Jesus. Coitado, o cara não abriu a boca de nada até agora. Não, também não é assim não. O que ele falou? Ele lá atrás falou que os técnicos brasileiros estavam superados, aí veio com a desculpa, mas não trabalhava ainda no Brasil. Ou seja, precisa trabalhar no Brasil para falar se o técnico brasileiro tem competência ou não. O Brasil tem 5 títulos mundiais com 5 treinadores diferentes, né? Vamos também pensar nisso daí. Isso aí ele não estava aqui. Eu tô falando, ele como treinador do Flamengo, eu nunca vi ele numa coletiva meter a mala. Ele meteu? Pô, ele falou, e agora, ele falou dos 7 jogos. 18 jogos em Pô, Portugal. Que isso? Mas ele não falou, gente, ele tá tirando a responsabilidade do Flamengo. Olha, 7 jogos, foi ir. Não, ele tem o direito de falar o que quiser, mas ele tá muito bem. Ele falou que o Flamengo, se jogar a Premier League, fica entre os 6, não falou? Falou. Pô, isso daí pode ser encarado como uma grande petulância também, gente, ou não? o Renato falou que ele é o melhor do Brasil, que é o melhor futebol do Brasil, que é o melhor... Também é a mesma coisa. Aí vocês falam, o Renato é o Renato. Não, mas Renato eu tô falando do Jesus. Aí o Jesus fala que, 7 jogos, gente, 7 jogos, não ganhei nada, e aí... Ele tá acostumado com 18. Ele tá acostumado com uma sequência maior de 18 jogos. Eu não vi o Jorge Jesus meter mala, você viu? Tudo bom, Benja? Boa noite você? agora a todos quem nos acompanha. Eu concordo com você. O Jesus não tá falando nada. Aliás, às vezes, ele reage a uma declaração do Renato porque é perguntado. Ele não chega como o Renato voluntariamente, do nada. Alguém pergunta pro Renato assim, Renato, como é que foi o jogo do Santos? Foi bom. Mas eu queria falar que aqui no Brasil, eu sou o melhor técnico. Eu queria falar que no Brasil, o melhor time é o meu. Ele voluntariamente sai atirando para todos os lados. É uma estratégia dele e sai ofendendo pessoas. O Jorge Jesus nunca fez isso. O Quesada lembrou bem do episódio lá na Arábia, quando ele deu aquela declaração, segundo ele, que foi pensado num contexto. E quando você pensa num contexto alguma coisa, você faz o que você quiser com essa declaração, você é jornalista, e um brilhante jornalista, você sabe disso. Eu gostaria de ouvir toda a entrevista do Jorge Jesus para saber o que ele falou naquele dia a respeito dos senadores brasileiros. Só puxar isso não basta. Porque eles tem um monte de mané aí na internet que adora fazer isso com a gente. Você tem razão. Adora fazer isso com a gente. Mas a gente só pensa também algumas partes do Renato também, né? Não. Isso também. Não. Então, o que ele falou... Às vezes a gente só pensa as coisas do Renato. Mas o Quesada, o Renato fala o tempo inteiro. Mas tu acha que o Renato ofendeu, Eu acho. Eu não acho. Eu acho. Ofende. Não é aquela ofensa moral, entendeu? Mas é uma ofensa ao trabalho de quem está sendo feito. Quer dizer, aquilo... Não sei quem falou que está preparando terreno no caso de eliminação. Eu falei isso. Você. É verdade. Ele está fazendo tudo. Tudo. Quer dizer, é uma estratégia do Renato. Eu, assim como o Ricardo Rocha, não gosto. Esse jogo de palavras, eu não gosto. Entendeu? Esse trash talk, como diz o americano, eu não gosto. Eu não acho isso legal. Eu acho que há outras maneiras para você promover um jogo desse. Claro, o jogo desse não precisa desse palavreado do Renato Gaúcho.
Não precisa. E se eu fosse o Marcos Braz, eu jamais responderia. Eu ficaria pianinho, quietinho. No dia tal e no dia tal, ele tiver que é o melhor. Eu não faria isso. Eu não gosto disso. Acho o Renato muito arrogante. Eu acho o Renato marrento demais. Acho. Agora, ele se garante, é o que vocês falam. Ele faz tudo isso e se garante. Agora, é bom lembrar que desde 2017 ele não ganha nada. Ele ganhou uma Copa do Brasil e uma Libertadores. Pô, é pouco, senhor Mano? Hã? E é pouco? Pra quem disse que ele é campeão Mas pode falar uma coisa? Termina. Não, porque eu tô querendo dizer, eu tô entendendo o que você está dizendo. Por exemplo, ele fala que o futebol dele é bonito com o resultado. Não é verdade. Não é verdade. Em 2018 ele passou em branco. Ele ganhou um gaúcho e uma Recopa Sul-Americana. Ok, é legal, conta, é currículo, é título internacional. São 2 jogos. São 2 jogos. Não passa disso. Um lá e um cá. E esse ano ganhou um Campeonato Gaúcho, já foi eliminado na Copa do Brasil, tá mal no Campeonato Brasileiro e se perder agora a semifinal pro Flamengo, pode acontecer, como ele pode ganhar, óbvio. Ele vai passar de novo outro ano em branco. Quer dizer, que raio de time é esse que joga bem e tem resultado? Eu não vejo esse resultado. Mas em 3 anos ele ganhou 6 títulos. Não é isso. É que você... Benja, isso é um presente. 2017 então, aqui. Eu sei, Benja, mas eu tô dizendo, do ano passado, ele diz o tempo inteiro o seguinte: o meu time joga bem e tem resultado. Não é verdade. O ano passado ele não ganhou nada. E esse ano até agora ele não ganhou nada. Nada. Se ele ganhar a Libertadores, pô, eu vou ser o primeiro a chegar aqui e falar assim: Renato, parabéns. Mas quando ele diz presente, ô Sormani, não é presente hoje, dia 23 de setembro. Presente é o momento. Em 2017... No rádio você falou do 2017, um tabu de 2 jogos. 2017 não é 1997, 2017 foi agora. Ô Sormani, mas se você fizer essa comparação, eu te pergunto, o que o Flamengo ganhou nos últimos 3 anos? Nada. Então, cara, eu penso assim... Então pergunta pra mim, o que eu acho do Flamengo na Libertadores? Inexiste. Exatamente, então a gente só vai saber... Ele tem um título em 81, um título mundial. O Flamengo não é um 90% dos torcedores de hoje não viram essa geração de 81, tá? Então, assim, Jorge Jesus hoje, já critiquei ele muito aqui. Tá de parabéns pelo trabalho que tá fazendo. Personalidade pra criticar quem tem que criticar. Esse dia ele falou uma coisa do Tite que, pô... Tem que tirar o chapéu pra ele. Nessa mesma entrevista Exatamente. do jogo então, assim, de verdade, assim, eu conheço o Renato muito bem, o Ricardo também pode falar. Ele não é arrogante, tá? Só isso que eu discordo de você, mas respeito a tua opinião. Ele deve estar rindo em casa de tudo isso. Ele, assim... Tá puxando a responsabilidade pra sempre ele falava assim pra gente. Ele tira do time... Ele tira do time e deixa o jogador leve. E ele falava assim, cara, eu não fiz as regras do jogo. Eu simplesmente jogo o jogo. Então, assim, se você me falar... o Ricardo não concorda e você não concorda com esse tipo de declaração, mas infelizmente faz parte do contexto. Mas eu vou te falar um negócio. Ô Simon, se o Jorge Jesus fosse brasileiro, não ia ter nada disso. A verdade é um treinador estrangeiro no futebol brasileiro incomoda. Pode ver. Não teria nada disso. Não teria. Vamos supor. Concordo. Hã? Concordo e vamos supor. Vamos supor que fosse ciúmado com o Sampaoli. Ele tá enciumado com o Jorge Jesus. Não sei quem é ciúmado. Claro que é ciúmes, Benja. Olha, vamos supor que fosse Flamengo e Grêmio e o técnico do Flamengo fosse o Abelão. Vamos supor. Ele não ia falar metade do que ele tá falando. Quantos anos tem o Abel? 70 e pouco. Não, 67? 67. O Abel tem 67. Há quanto tempo o Abel não ganha um título importante? Não menosprezando, até porque o Abel é um baita treinador. Ou o Vanderlei, ou o Luxemburgo. Falaria, mas tem 67 anos, não ganha nada. Não falaria. Não falaria. Agora, o fato são amigos também, né? Olha, o próprio São Paulo, até que os caras falam que eu pego num pé, eu não pego. Mas é porque é estrangeiro, gente. É estrangeiro. Posso te falar uma outra coisinha? Qualquer outro treinador, se fosse o Abel, ia ter tudo isso? Claro que não. E os treinadores, hoje o Renato, ele goza da credibilidade dos outros treinadores, porque os treinadores brasileiros são muito unidos. Ninguém quer, os outros treinadores, me desculpa o que eu vou falar, ninguém quer que o Jorge Jesus ganhe nem o Brasileiro e nem a Libertadores. Tô de acordo. Os treinadores, tá? Porque eu sei disso porque quando vai contratar um jogador, um fala com o outro, então eles são muito unidos em algumas situações. Então assim, tomara que o Mano ganhe o Brasileiro e o Renato acabe com essa situação na Libertadores. E aí vou falar, tá vendo? Tá vendo? Porque eu lembro quando o Luxemburgo esteve aqui, o Luxemburgo foi o primeiro que mostrou desconforto com a situação. Porque o treinador brasileiro, infelizmente,
ele não tem essa legalidade para trabalhar em outro país. E o estrangeiro pode vir aqui e fazer o que quiser. A gente tem que reconhecer que, se o Jesus tem 160 milhões de contratações ou não, hoje ele faz um grande trabalho. Se o Abel tivesse esse time, mas o cara tá fazendo um grande trabalho, a gente tem que ser. Ué, esse mesmo time, Carlinhos, esse mesmo time estava na mão do Abel? Não era o mesmo time. Não. Laterais, dois laterais. Mas o time já tinha. Esse mesmo time estava na mão do Abel? Não era o mesmo time. Não. Entraram dois laterais, e o Gerson. Mas o time já tinha Everton Ribeiro, o Diego não estava machucado. Não tinha o Pablo Mari. Não tinha Sormani, mas o é Léo uma Duarte, que era você tem um Rafinha e um Felipe Luiz. Ele tinha o Bruno Henrique, ele tinha o Gabriel. O Mari também. Mas Rafinha e Felipe Luiz. Isso, a tranquilidade que esse cara tem gelo no sangue. Benja, tudo bem. Que não tenha tido. Mas o Flamengo não jogava o que se esperava dele. Todo mundo dizia isso. Mas ele tava Você acha que o Abel caiu por quê? Porque tava jogando bem e os caras gostam dos longos cabelos. O Abel caiu porque você tinha falado que ele tinha uma rejeição da torcida do Flamengo, na verdade. E ele caiu. Aquelas frases dele, quando ele foi lá no Beira-Rio, porque aqui é lindo, não tem nada mais lindo. A torcida do Flamengo não tá. É normal perder aqui. O Sormani tem razão. Melhorou o time. Melhorou o time. Muito. Mas o elenco que o Abel tinha não era um elenco qualquer, não. Mas ele tava começando. Não, isso sim. Opa, vamos com calma aí. Vamos com calma aí. Não, mas não tô tirando o mérito do Jorge Jesus. Não, você tá defendendo o Abel. Eu estou usando o mesmo argumento seu para dizer que a sua defesa não procede. Não, mas pera só um minuto. Ele não tinha só de não ter Rafinha. Não, isso faz uma diferença enorme. Rafinha e Felipe Luiz, pelo amor de Deus, não é, Simão? Pelo amor de Deus. Esses dois jogadores, mais o zagueiro e o volante. Não estava. Se ele estivesse jogando bem e depois vem esses dois caras, Abel, iria usufruir desses caras. E outra coisa que eu quero falar. O Renato falou, o Jorge Jesus, 2 títulos. Trabalhou fora. Só na Arábia. Não, companheiro. Ele tá no Brasil. Renato, ele foi convidado para trabalhar no Brasil. Você já foi convidado para trabalhar na Argentina? Por exemplo? Você já foi convidado para trabalhar em Portugal, Renato? Por que não foi? Ele foi convidado. Que história é essa de que o cara não tem lastro? Claro que ele tem. Mas em Portugal o Renato não pode trabalhar. Por causa da licença. A licença não permite. Ainda tem essa. Tem técnico brasileiro que trabalha lá? Mas, olha só. Mudou agora, é isso? Não, porque esses técnicos brasileiros que trabalham lá, fazem um curso eles se formaram lá. Não, porque por exemplo, o curso da Argentina. O Alberto Silva foi campeão no Porto. Exato, mas aí, por exemplo, hoje, inclusive o Renato Gaúcho do outro dia meteu o pau no curso da CBF, né? Que falou que não vai mesmo, que vai quando tiver... Mas ele fez o curso. Ele fez. Ele não é bobo, Ricardo. O Renato é inteligente. Uma coisa do Renato tem que dar o braço a torcer. O Renato tanto faz se ele tá na alta ou ele tá na baixa. Ele é igual. O Renato fala. O Renato fala. Hoje ele tem ele goza do carinho do torcedor do Grêmio, da imprensa. Sim. Dos treinadores. Eu concordo com o Carlinhos. Ele goza do carinho da imprensa quando o assunto é o trabalho dele. Sim, mas por exemplo, o comportamento dele não me agrada e não agrada o Ricardo também. Não, veja. Esse falatório. A mim me agrada. A mim me agrada. Eu não gosto do falatório. Eu não gosto. É uma opinião minha. Eu não gosto. O mimimi não gosta. Agora, gente, peraí. É o seguinte, vamos falar dos treinadores estrangeiros, tá? A gente tá conversando aqui e não tá... Treinadores estrangeiros vieram pro Brasil. Quem se deu bem até agora, nesses últimos 10 anos? Teve um que foi campeão no país, nenhum. Teve, sei lá, se o BBC tivesse aqui, ele ia falar. Mas nenhum no Brasil se deu bem. O Jorge, verdade. Gente, o Jorge está aqui ele há tá quantos se meses? dando... 6 meses, Benja? 4 meses? 5 meses? Ele está aqui? 4, 5 meses. É muito pouco, gente. Claro. Agora eu te pergunto, independente dos 160 milhões, tem treinadores que pegam milhões e também não ganham. Gente, ele está disputando 2 títulos. Verdade, concordo. Calma. E outra coisa, o Flamengo está jogando carimbar a faixa. Se você fosse contratar um treinador pro seu time, você contrataria o Renato ou o Jorge Jesus? Hoje? Eu sou fã do Renato, porque Renato já vem um trabalho sólido no Brasil. Você contrataria o Renato? Mas o Jorge me surpreende. Sim, mas você contrataria o Renato? Ô, Quesada, se você tivesse que contratar um treinador pro seu time hoje, que você contrataria? Eu contrataria o cara que mais ganhou e mais conhece o futebol brasileiro. Só que se você me perguntar no final da temporada com o Jesus campeão da Libertadores... Não, agora, hoje. Agora é Renato, claro. Até porque é o seguinte, estamos cobrando Jesus sem que o Jesus tenha conseguido... Não tem tempo. Como é que você vai responder isso agora?
Não dá. Eu respondo. Não dá. Se as pessoas perguntam quem tá jogando mais bonito, Flamengo ou Grêmio... Não, pra mim... Por que não vai perguntar? Pra mim, os dois times jogam bonito. Pra mim, os dois times jogam bonito. Concordo. É agradável ver o Grêmio jogar, é agradável ver o Flamengo jogar. Esse fim de semana eu entrevistei Roberto Rivelino. E que entrevista, hein, Benja? Foi muito legal. Um beijo bacana. lá pro Riva. O Riva foi categórico. Chamou o de Riva pegou e falou o Robertinho. seguinte: o Riva ainda falou que mandaria o Tite embora hoje e contrataria Renato Gaúcho, que pra ele é o melhor treinador do futebol brasileiro na atualidade. Palavra de Roberto Rivelino. Robertinho, não? Robertinho. Tu tem intimidade Roberto com ele. Rivelino, Simon. É. Você contrataria quem? Renato ou Jorge Jesus? Renato. Eu acho também, o Renato é um cara competente, conhece mais o futebol brasileiro. Eu sou favorável que venha árbitros do exterior, que venham técnicos do exterior. Tudo isso é salutar. A democracia está aí para isso aí. E o Jesus está fazendo um grande trabalho, tá? É bem verdade que tem um plantel enorme. Eu acho que a questão do Abel, o time não estava, mas ele dois laterais de seleção brasileira, mais o zagueiro. Pablo, né? Mais o Gerson. Muda a composição. Você bem que não estavam jogando, o time não estava rendendo o esperado. Mas o Jesus tem méritos, é um baita técnico de futebol. Só que, claro, agora é ingredientes. É a Libertadores, os dois querem ganhar. O Flamengo, o Grêmio conhece mais essa competição do que o Flamengo está sedento por essa comissão, por essa competição. E como o Carlinhos falou, em 81, hoje essas crianças do Flamengo, e tem aos montes aqui no Rio de Janeiro, não viram o Zico jogar. Aquela geração do Zico e Adílio, Andrade, enfim, Júnior e companhia limitada. Então o Flamengo está apostando forte para ganhar essa competição. Agora é um joguinho, o Renato não é bom plantando aqui e tal, mas eu acho que tem que ficar aí, concordo com o Ricardo, dentro do campo. Esse negócio de ameaça, se lá esquentar, vai esquentar aqui, como se estivesse ameaçando, acho que não há necessidade disso aí. Isso aí não há necessidade. Isso aí só vai gerar pancadaria. Só vai gerar pancadaria fora do campo. Se esquentar um pouco lá, nós vamos esquentar aqui. Te cuida aí, sabe? Esse papinho não serve pra nada. Eu acho que o Flamengo vai lá, vai ser bem recebido, como sempre foi. O Grêmio tem um baita do estádio, né? Um torcedor que respeita. O resto é o Renato falando aqui, daqui a pouco o Jesus vai dar uma respostinha ali, e no campo eles vão jogar um baita no jogo. Peraí. Só o Pascoal fala. Só um negocinho. O Pablo Mari ninguém conhecia. Jogava na segunda divisão. Mérito de quem? O treinador que escolheu. O Gerson. Quando o Flamengo contratou o Gerson, todo mundo torceu o nariz. Porque jogou mal. Porque no Fluminense ele era um jogador preguiçoso. E ele vinha como meia. Exatamente. Não como segundo. E ele era um jogador preguiçoso, e que não estava jogando bem na Europa. Tanto é que a Fiorentina abre mão dele. Então, esse técnico que tem esse reforço, é verdade, esse técnico foi lá e descobriu um quarto zagueiro a preço de banana. Foi lá e falou assim, escuta, esse menino que joga lá na Itália, na Fiorentina... O Gerson custou 10 milhões de euros. O Gerson custou 10 milhões de euros. Esse menino aí, tenta comprar o Gabriel por 10 milhões de euros, vê se você consegue comprar. Esse menino que tá jogando na Fiorentina aqui, vocês italianos não estão enxergando o potencial dele? Eu quero esse cara. Mas, Sormani... Eu quero. Então, não é que o Flamengo entregou pra ele. O Flamengo entregou dois laterais. Concordo contigo. Então por que você não escolheu o Jesus em vez do Renato? Benja, porque eu gosto do Renato, Benja. Eu acho o Renato o melhor técnico brasileiro. Mas ele é arrogante, que tu falou. Mas o que eu não gosto do Renato é do comportamento dele, ponto. Agora, do trabalho dele, ultimamente, é óbvio que eu gosto. Gente, eu volto a dizer, esse Grêmio só é o que é por causa do Renato, concordo com você. Claro. Acho uma bobagem o que o Marcos Braz falou. Mas entendo o que ele falou, foi para responder a provocação. O cara é o Renato, gente. Se eu fosse o presidente da CBF, eu faria o que o Rivelino falou. Hoje, Tite, obrigado. Passar bem com ferro elétrico. Até logo, você tá fora. Técnico é o Renato Gaúcho. Eu faria isso. Olha só o que o Riva falou, é rapidinho. Olha curtindo aqui com o Benja nesse fim de semana. Olha lá, Pascoal. Fala aí, Riva. Agora, pra mim, o melhor treinador hoje, pra mim seria meu treinador de seleção brasileira, se chama Renato Gaúcho. Ele já está 3 anos no Grêmio, o trabalho que faz. E ele entende o jogador, isso eu acho muito importante, foi jogador. Mas o trabalho do Tite, você gosta ou também? Não, tá me decepcionando. Você que falou, né? Tá aí o Rivelino, Pascoal. O Rivelino falou que trocaria o Tite hoje e que pegaria Renato Gaúcho, que é o melhor de todos. Eu hoje não trocaria o treinador da seleção.
Eu não Você vai discordar do Riva? Eu discordo do Rivelino. Nesse Riva ponto, vai ficar chateado. Minha alma saiu do corpo. não preciso nem dizer o tanto que eu gosto Você escreveu aquele livro, Sai da Rua, Roberto. Eu não preciso nem dizer o tanto que eu gosto do Rivelino, que eu escrevi o livro da carreira dele. Então, Você viu, Riva? minha consideração, meus respeitos sempre o Rivelino. Mas eu posso discordar da opinião dele. Gostei desse Roberto. Eu posso discordar da opinião dele. Que, pra mim, eu não trocaria o técnico da seleção brasileira. Hoje, não. Eu trocaria. O Renato deve ser o próximo treinador. Depois da próxima Copa. Depois da Copa. Você tem que dar ele o processo todo. Você tem que dar ele todo o processo de desenvolvimento. Quanto a essa coisa aí, é o que eu falei pro presidente do Grêmio. É o jogo falado. O jogo falado, você fala o que você quiser. Você vai falar, o outro vai repicar, o outro vai dizer. Isso é o jogo falado. Agora, o jogo jogado, com o melão rolando, é só dia 2. A hora que o melão rolar, a hora que a trava da chanca, porque nesse jogo aí, ninguém vai entrar com aquela travinha de alumínio desse tamanho. Eita, Ricardo. O zagueiro bota aquela trava de 18. Olha o tamanho da trava de alumínio do cidadão aqui. Vem aqui, vem conversar comigo agora. É o jogo jogado e o jogo falado. Esse é o jogo falado. Todo mundo pode falar o que quiser. Pode falar o que quiser, mas quando o melão jogar... Só o Tardelli que falou uma coisinha. A gente vai saber se... Não, mas na hora o Tardelli não provocou o jogador. Ele reagiu ao que ele entende ser o comportamento... Esse futebol nutelado que tá, gourmetizado. Imagina, olha pra caramba, velho. Olha como é que tá. Isso é legal pra caramba, isso é legal demais. Precisa ter... Gente, futebol precisa ter rivalidade, futebol precisa ter provocação. Precisa ter, cara. Futebol não é jogo de tênis, velho. Ô, Benja. Nadal e Federer. Agora tem que ter isso aí mesmo, porque não pode ter violência. Juiz sair de Camburão também? Esse tipo de coisa. Juiz sair de Camburão, tá faltando isso também, né? O juiz vem de Buenos Aires. Porque antes era legal, vamos falar a verdade, não era legal? Antes o juiz sair de Camburão, pô. Buenos Aires. Você saiu de Camburão? Eu peguei o tempo do Fuquinha ainda. Ô, Leandro Quesada. Diga. Por que é legal o falatório, ó? Contratou o Mano Menezes. Pra gente é ótimo.